Olá a todos, é com muita alegria que eu, pastor Ruben Melo, pastor da Igreja Kairos, posso me juntar a todos aqueles que estão participando deste dia incrível, desta grande festa, o dia de Pentecostes, e juntos nas nossas casas, neste formato online, nós estamos sendo visitados de uma forma muito poderosa pelo Espírito Santo. Eu acredito que este dia, 31 de maio de 2020, irá ficar marcado para sempre na tua história de vida, assim como tem ficado marcado na minha história de vida. Eu queria compartilhar uma palavra que a maioria de nós conhece e talvez através da minha exposição e daquilo que eu creio que o Espírito Santo me falou para estes dias, eu creio que Deus também pode falar a ti e trazer um despertamento à tua vida, e com esse despertamento possa vir então um empoderamento da parte do Espírito Santo. Está escrito aqui em Marcos, no capítulo 16, diz assim: e finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e preguei o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Jesus está falando aqui sobre 5 sinais, ou 5 tipos de sinais, que vão nos acompanhar a nós, a Igreja de Jesus. Primeiro, libertação, colocarão as suas mãos sobre as pessoas e os demónios serão expulsos. Segundo, falarão novas línguas, batismo do Espírito Santo. Terceiro, pegarão em serpentes, isto fala-nos de batalha espiritual. Em quarto lugar, a vida de Deus onde tem havido morte, isto é, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E em quinto lugar, a cura divina, curarão os enfermos. Porém, eu acredito que os sinais só seguem, isto é, eles seguem aqueles que acreditam, aqueles que creem. Existe a diferença entre marcos proféticos e existe a diferença entre sinais proféticos. A igreja tem sido muito, como é que eu ia dizer isto? A igreja tem sido muito informatizada sobre marcos proféticos e sinais proféticos. Nós olhamos para aquilo que está a acontecer à nossa volta e nós tentamos relacionar profeticamente com aquilo que as Escrituras dizem, mas existem uns sinais que são para além do profético, daquilo que a Bíblia diz que aconteceria. Eu chamo estes sinais os sinais daqueles que acreditam. Os sinais que Jesus falou também profeticamente que iriam acontecer, mas que só acontecem àqueles que acreditam. E eu não estou a falar de sinais que nós temos ouvido falar por aí, há sinais que acontecem e são vivenciados por aqueles que acreditam. Nem todos estão aptos e abertos para isto e têm a disponibilidade para viver isto. Jesus trouxe os seus discípulos para casa, para a sua mesa, e diz aqui a Bíblia no versículo 14, quando eles estavam sentados à mesa, Jesus então decidiu ter uma conversa, um diálogo reto assim, e o tema era a incredulidade dos discípulos. Diz aqui o texto do versículo 14 que Jesus lhes jogou na cara, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Então Jesus fez um diagnóstico na alma, no caráter, na disposição dos discípulos. Depois de tudo o que viveram, depois de tudo o que experimentaram, depois de tudo o que ouviram, Jesus diagnosticou 2 problemas. Primeiro, incredulidade e dureza de coração. Jesus diz para eles: vocês são incrédulos. E porque vocês são incrédulos, o vosso coração está duro. Ou por outras palavras, o vosso coração é duro por causa da vossa incredulidade. A incredulidade, ela anula a fé. Eles estavam tão incrédulos na direção de Jesus, isto é, não crendo quem Jesus era, da mesma forma como eles estavam incrédulos na direção deles mesmos. Não acreditavam na chamada que estava sobre as suas vidas. Não há nada pior do que caminhar com Jesus e não acreditar naquilo que Ele diz. Não é acreditar naquilo que Ele faz, porque aquilo que Ele faz é facto. Ele fez e aconteceu. Mas se Ele disse, por que é que eu não creio? Então, tem pessoas que creem
quando Jesus fala para outros, tem pessoas que creem quando Jesus fala de uma forma genérica, mas não acreditam quando Jesus fala para si mesmos. Quando Jesus diz, tu serás, vocês farão, eles estavam incrédulos. E o problema é que a incredulidade deles estava também, diz aqui a Bíblia, estava também relacionada ao facto que eles não deram créditos aos que tinham visto Jesus já ressuscitado. Então quem não acredita em si mesmo sempre vai ter dificuldade de acreditar naquilo que os outros dizem. Há uma diferença muito grande entre pregar o Evangelho e vir à igreja. Pregar o Evangelho é aquilo que nós fomos chamados para fazer. E o vir à igreja da parte daquele que recebe o Evangelho deve ser uma consequência. Então, Jesus sabia que havia um antídoto para a incredulidade dos seus discípulos. Talvez este antídoto, este remédio, na minha lógica, seja um pouco difícil de compreender, mas o antídoto para a incredulidade e dureza do coração de Jesus foi: ide, vão. Porque Jesus sabia que se eles fossem e eles exercitassem o poder do Evangelho, eles iriam começar a crer e a acreditar naquilo que Jesus tinha falado sobre a vida deles. A obediência quebra todo o jugo de incredulidade. Quando obedecemos ao ide, a incredulidade é anulada dentro do nosso coração. O ide nos garante o poder de Deus debaixo da autoridade do Espírito Santo para pregar o Evangelho e para fazer as obras de Jesus. Isto é, o poder de Deus, o bater no Espírito Santo serve para estas duas coisas: pregar o Evangelho e fazer as obras. Por um lado, anunciar o Evangelho e por outro, fazer as obras que Jesus nos comissionou para fazer. A minha relação com o ID sempre será uma semente de obediência. E quem compreende este princípio de obediência vai estar apto, qualificado para uma grande colheita. Então os sinais seguirão aqueles que crerem. E aqueles que crerem são aqueles que decidem obedecer àquilo que Jesus disse para nós fazermos. Aleluia. Meu irmão, nós temos que ir em nome de Jesus. Não na nossa própria força, mas na força daquele que nos comissionou e na força daquele que nos chamou. A incredulidade termina quando o ID começa. Tem momentos em que no nosso ID, a nossa fé precisa até ser maior do que a nossa teologia. Porque nós vamos encontrar desafios que literalmente vão como que mexer com as nossas estruturas teológicas, mas é nesse momento que nós vamos entender que dependemos do Espírito Santo de Deus. O ID precisa ser intencional, proposital na nossa vida. Eu vou porque Ele me comissionou. Será que eu tenho fé suficiente para o ID? Será que eu tenho fé para obedecer intencionalmente? Será que eu vou ser parte de uma geração que não fica parada à espera, mas eu vou pregar o Evangelho e fazer as obras de Deus? Jesus sabia disto. A incredulidade, a dureza do coração só vai terminar quando nós começarmos a ir. Quando nós tivermos a coragem e a ousadia para ir pregar o Evangelho. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. O ir, a obediência ao ir, irá restaurar a nossa coragem. Irá nos levantar do nosso lugar de conforto, erguer nossa cabeça e nossos olhos e perceber que a seara é grande. Jesus disse-nos claramente: ide e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, disse ele. Glória a Deus por quem em seu nome. Em meu nome expulsarão demónios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes.
em meu nome, se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. E em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando nós mudamos a nossa disposição para uma prontidão de obediência, tudo em nós vai mudar. Aleluia. Quando nós mudamos a nossa disposição, nos prontificamos para ir, a nossa vida muda completamente. Por isso, hoje eu te faço um desafio. Hoje eu te faço um grande desafio. Será que tu consegues crer que Jesus te comissionou, te escolheu e te levantou, e que hoje Ele derrama o seu Espírito sobre ti, para que tu possas ir e pregar o Evangelho, e os sinais vão seguir a ti, tu que crês e pregas o Evangelho. Sim, eu quero declarar sobre ti que é isto que vai se manifestar, vai se tornar uma realidade na tua vida. Estes sinais vão te seguir por onde quer que tu fores. Quando tu abris a tua boca, demónios se vão manifestar e ao som do comando da tua voz, eles serão expulsos na autoridade do nome de Jesus. Quando tu impuseres as tuas mãos sobre os enfermos serão curados. Quando tu clamares aos céus, virá um batismo no Espírito Santo e aqueles a quem tu pregaste o Evangelho serão cheios do Espírito Santo e falarão novas línguas. Eu declaro que coisa mortífera alguma te alcançará. E em nome de Jesus, tu pegarás em serpentes e pisarás em escorpiões. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa-me orar por ti nesta hora. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, para que o ID entre dentro do coração de cada um como uma flecha. Da mesma palavra como eles ouviram Jesus naquele dia, eles ouviram incrédulos e duros no seu coração, mas quando Jesus bradou e disse, ide, que ele entrou como uma flecha, e quando o teu Espírito veio, os empoderou, eles se transformaram de cordeiros e leões, pregando o Evangelho no meio de todo o Império Romano, um dos impérios mais vis, mortais, destrutivos que alguma vez a história conheceu. Enfrentando leões coliseus, enfrentando morte de cruz, tortura, enfrentando, meu Deus, sabe o Senhor o que eles enfrentaram? Eles foram testemunhas fiéis e cumpriram o ID da sua geração. Assim, nós também queremos não só pregar o Evangelho, mas também fazer as tuas obras. E eu quero declarar que aqueles que creem, os sinais os seguirão em o nome de Jesus. Assim os abençoo. Ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, como está escrito lá em Atos, e todos foram cheios do Espírito Santo para sermos fiéis testemunhas até os confins da terra, e os sinais seguirão aqueles que creem. Deus te abençoe.